Se alguém te diz que algo é impossível, está apenas revelando suas próprias limitações, não as suas. Epicteto, se você quer mudar sua vida de uma forma tão impactante que até as pessoas ao seu redor mal vão te reconhecer, então este vídeo é para você. Talvez você já tenha tentado melhorar sua disciplina, suas emoções, seus hábitos, mas sempre sente que falta algo. Você se frustra, se sabota, sente que não tem controle sobre sua vida. Mas, e se eu te dissesse que existe um método antigo, testado por grandes líderes e sábios da história, que pode transformar completamente sua mentalidade e, consequentemente, sua vida? Fique até o final, porque o quinto tópico vai mudar sua forma de enxergar o mundo. Muitas pessoas que aplicaram isso nunca mais foram as mesmas. Vamos direto ao ponto. 1. Domine suas emoções. A arte de não reagir. O controle emocional é um dos maiores sinais de força e sabedoria. Marco Aurélio nos ensina que não são os eventos externos que nos afetam, mas sim a forma como escolhemos interpretá-los. Imagine estar em uma situação onde alguém te insulta, te desrespeita ou te provoca. Seu primeiro instinto pode ser reagir com raiva, retrucar, devolver na mesma moeda. Mas pare e pense. Será que essa reação melhora sua vida de alguma forma? Ou será que apenas te coloca no mesmo nível daquele que tentou te atingir? O ser humano, por natureza, tende a agir impulsivamente diante de ameaças. Esse é um mecanismo primitivo de sobrevivência. Mas em um mundo civilizado, onde nem sempre uma resposta imediata é a melhor escolha, aprender a pausar antes de reagir é um diferencial. Epicteto dizia: se alguém te ofende, lembre-se de que é sua opinião que te faz sentir ofendido. Ou seja, a ofensa só tem poder sobre você se você permitir. Muitas vezes, ao reagirmos automaticamente, apenas amplificamos o problema. Por outro lado, quando conseguimos nos manter serenos, retiramos do outro o poder de nos desestabilizar. Pense na última vez que você se irritou com algo pequeno. Pode ter sido um atraso, um comentário maldoso ou uma atitude que te desagradou. Agora reflita. Se você tivesse simplesmente ignorado ou lidado com calma, sua vida teria seguido melhor. Em quantas ocasiões um simples descontrole estragou seu dia inteiro? Perceba que sua paz não deve estar à mercê das ações alheias. A cada vez que você permite que uma situação externa dite suas emoções, está entregando seu poder pessoal. A psicologia nos ensina que o cérebro reage automaticamente a estímulos negativos, mas há um intervalo entre o evento e a resposta. Esse intervalo é a chave para o controle emocional. Se você desenvolver o hábito de pausar antes de reagir, refletindo se aquela situação realmente merece sua energia, perceberá que muitas vezes o melhor a fazer é simplesmente seguir em frente. Essa prática não apenas te protege de decisões impulsivas, mas também melhora seus relacionamentos e aumenta sua influência sobre os outros. Sêneca reforçava essa ideia ao dizer: o maior poder está em não se deixar levar pelas paixões. A verdadeira força não está em gritar mais alto, em reagir com agressividade ou em se vingar. A força real está na calma, no domínio de si mesmo, na capacidade de olhar uma situação de fora e decidir conscientemente como agir. Quando você se torna dono de suas emoções, nada e ninguém pode te tirar do eixo. Você se torna inabalável. Experimente, na próxima vez que algo tentar te irritar, respirar profundamente e se perguntar: isso realmente merece minha energia? Você ficará surpreso ao perceber como muitos dos conflitos do dia a dia simplesmente perdem a importância quando você decide não alimentá-los. Com o tempo, essa prática se torna natural e as pessoas ao seu redor começam a notar sua mudança. Você se torna aquele que transmite calma em meio ao caos, aquele que não é facilmente abalado, aquele que tem verdadeiro controle sobre si mesmo. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo sem questionar. Significa agir estrategicamente, escolher suas batalhas, saber quando vale a pena se posicionar e quando a melhor resposta é a indiferença. Isso é poder, isso é controle, isso é liberdade. Mas há um ponto ainda mais profundo nessa jornada. O controle emocional não se trata apenas de não reagir impulsivamente, mas de entender a origem de suas emoções. Muitas vezes, a raiva, a frustração e a ansiedade são sintomas de algo mais profundo. Pergunte-se: por que isso me incomoda tanto? O que dentro de mim está sendo acionado por essa situação? Ao refletir sobre a raiz de suas emoções, você ganha clareza e aprende a não ser um escravo delas. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando compreendemos isso, deixamos de lutar contra o inevitável e passamos a focar no que realmente está sob nosso controle.
nossa percepção, nossas ações, nossas escolhas. Cada vez que você escolhe manter a calma, escolhe sua liberdade. A longo prazo, esse domínio sobre si mesmo não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também muda a forma como as pessoas te enxergam. Aqueles que antes te viam como alguém explosivo ou instável, começarão a te ver como um porto seguro. A confiança dos outros em você cresce porque você se torna previsível, confiável, alguém que não se deixa levar pelo calor do momento. Por fim, a paciência e a serenidade são virtudes que devem ser cultivadas diariamente. Assim como um atleta treina seu corpo, você deve treinar sua mente para resistir às tentações do ego. Sempre que sentir sua paciência se esgotando, lembre-se, você está no controle. A raiva é apenas um pensamento passageiro, não uma ordem. Você pode escolher deixá-la ir, como folhas ao vento, sem permitir que ela dite suas atitudes. E essa escolha, dia após dia, transformará sua vida de forma irreversível. 2. Tenha um código de conduta. O poder da disciplina. Sêneca dizia, a disciplina é liberdade, e essa afirmação pode parecer paradoxal para muitos. Afinal, vivemos em uma sociedade que prega o prazer imediato, a satisfação instantânea e a ausência de restrições como formas de liberdade. No entanto, a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em ter controle sobre si mesmo. O homem que domina seus hábitos, que rege sua vida por princípios sólidos, é infinitamente mais livre do que aquele que é escravo de seus impulsos e desejos passageiros. Imagine alguém que sempre chega atrasado, que não cumpre o que promete, que não tem palavra. Aos poucos, essa pessoa perde credibilidade, afasta oportunidades e vê sua vida se tornar um reflexo do caos que permite dentro de si. Agora, pense no oposto, alguém que cumpre o que diz, que tem firmeza em suas decisões, que age com coerência e que impõe limites ao próprio comportamento. Essa pessoa atrai respeito, confiança e admiração. Epicteto nos lembra que não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas controlamos como reagimos. O estoico entende que seus valores são a base de sua vida. Sem um código de conduta, qualquer vento pode levá-lo para um caminho de destruição. Mas quando há firmeza, até mesmo nos momentos difíceis, ele se mantém inabalável. A construção da disciplina começa na decisão diária de agir conforme um ideal maior, não segundo a conveniência do momento. O indivíduo disciplinado escolhe sua conduta antes que as tentações surjam. Ele não negocia seus princípios, porque sabe que cada concessão enfraquece sua estrutura. E é justamente por isso que aqueles que constroem uma base sólida para si mesmos se tornam diferenciados. As pessoas ao seu redor notarão sua mudança quando perceberem que você não é mais refém do que sente no momento, mas sim alguém que age com propósito. Marco Aurélio, em suas Meditações, reforça essa ideia ao dizer que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas batem sem conseguir movê-la. Isso não significa que você será insensível, mas que nada externo poderá te desviar de quem você realmente deseja ser. Não se trata apenas de ser confiável para os outros, mas principalmente para si mesmo. A promessa mais importante que você pode cumprir é aquela que faz consigo. Ao longo da história, os grandes líderes, filósofos e sábios foram aqueles que mantiveram seus princípios inegociáveis. Enquanto muitos se perdiam em prazeres momentâneos, esses indivíduos construíam legados baseados na solidez de seu caráter. O estoicismo ensina que essa firmeza não apenas muda como os outros te veem, mas, mais importante ainda, transforma a maneira como você enxerga a si mesmo. Quando você domina seus hábitos, você molda seu destino. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que define quem realmente é livre. A disciplina se constrói nos pequenos detalhes. Cada ação, cada escolha, cada momento de resistência contra os impulsos define seu caráter. Quando você acorda e escolhe não apertar o botão da soneca, quando mantém seu foco apesar das distrações, quando cumpre promessas que ninguém cobraria, você fortalece sua mente. O contrário também é verdadeiro. Pequenos atos de fraqueza se acumulam e corroem a estrutura que você tenta construir. A liberdade surge quando a disciplina se torna natural, quando você não precisa mais lutar contra si mesmo, porque os princípios já fazem parte de quem você é. Sêneca nos alerta sobre os perigos de uma vida sem autodisciplina. Ele afirma que aqueles que se rendem aos prazeres fáceis acabam se tornando escravos deles. Como um barco sem leme, são levados pela correnteza da vida sem direção. Se você não estabelece sua própria ordem, será forçado a seguir as regras de outros. A autodisciplina não apenas te torna respeitado pelos outros, mas principalmente por si mesmo. Você se torna alguém em quem pode confiar, alguém cuja palavra tem peso, alguém que constrói, ao invés de ser levado pelo acaso. Ao dominar suas ações e emoções,
você se torna um verdadeiro estoico, não porque será imune ao sofrimento, mas porque aprenderá a não ser controlado por ele. Você olhará para suas dificuldades e verá oportunidades de crescimento. Onde antes havia desespero, agora haverá aceitação e estratégia. Onde antes havia fraqueza, agora haverá força. Onde antes havia procrastinação, agora haverá determinação. A pergunta que fica é: quem você quer ser? Alguém levado pelos ventos das emoções e dos desejos? Ou alguém que, como uma montanha, permanece firme independentemente da tempestade que passa? A resposta está em suas ações diárias. Escolha construir sua disciplina. Escolha construir sua liberdade. Terceiro, viva o presente. A regra dos últimos minutos. A vida é um fluxo contínuo de acontecimentos, e grande parte do sofrimento humano vem da resistência a esse fluxo. Passamos horas remoendo eventos do passado, nos punindo por escolhas que já não podemos mudar. Outras vezes, nos perdemos na ansiedade do futuro, temendo possibilidades que talvez nunca se concretizem. Mas Epicteto nos lembra: não é o que acontece que nos fere, mas a forma como reagimos. O sofrimento não vem do evento em si, mas da narrativa que construímos sobre ele. Imagine-se preso em um engarrafamento a caminho de um compromisso importante. Seu coração acelera, a impaciência cresce e a irritação domina sua mente. Mas será que se preocupar com algo fora do seu controle altera a situação? O trânsito continua o mesmo, independentemente de sua frustração. No entanto, a maneira como você lida com isso determina sua experiência emocional. Você pode aceitar a realidade como ela é e usar esse tempo para refletir, ouvir algo construtivo, ou simplesmente respirar profundamente e se acalmar. A psicologia nos mostra que o cérebro humano é programado para buscar previsibilidade. O medo do desconhecido nos prende em ciclos de ansiedade sobre o futuro, mas quando entendemos que a única certeza que temos é o presente, encontramos uma liberdade imensa, como Marco Aurélio escreveu. O que importa não é o que acontece, mas como você o interpreta. Se cada momento for encarado como único e valioso, a vida se torna mais leve e significativa. Muitas pessoas vivem como se fossem imortais, adiando planos, relacionamentos e sonhos para algum dia que pode nunca chegar. Mas a verdade é que estamos todos em uma contagem regressiva invisível. Se soubéssemos que temos apenas alguns dias de vida, nossas prioridades mudariam instantaneamente. Pequenas irritações perderiam a importância, e momentos simples, como um café com um amigo ou uma conversa com um ente querido, se tornariam preciosos. A filosofia estoica ensina a aceitar a impermanência. Tudo o que existe hoje pode mudar amanhã. Isso não é motivo para desespero, mas sim para um despertar. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. O tempo não espera ninguém. Cada segundo desperdiçado em arrependimentos ou preocupações é um segundo que nunca mais voltará. Se abraçarmos essa ideia, podemos transformar completamente nossa relação com o presente. O segredo para uma vida plena não está em tentar controlar o incontrolável, mas em focar no que podemos mudar, nossas ações e pensamentos. Pergunte-se: se hoje fosse seu último dia, você estaria satisfeito com a maneira como viveu? Você passou tempo com as pessoas que ama? Você fez algo que realmente importa? Cada momento tem um potencial infinito se soubermos aproveitá-lo. A partir de agora, experimente enxergar cada dia como uma nova oportunidade, em vez de perder tempo se lamentando pelo que já passou ou se preocupando com o que ainda não aconteceu. Concentre-se no agora. O momento presente é o único lugar onde a vida realmente acontece, e ao aprender a viver plenamente, você encontrará um sentido que sempre esteve diante de você, mas que talvez nunca tenha percebido. Muitas vezes, a angústia do passado nos prende a sentimentos que já deveriam ter sido deixados para trás. A mente insiste em reviver dores antigas, erros cometidos e oportunidades perdidas. Mas o passado é um território inalcançável. Nenhuma quantidade de arrependimento pode mudá-lo. O estoicismo ensina que, ao nos apegarmos a memórias dolorosas, estamos, na verdade, revivendo nossa própria dor, repetidamente. Em vez disso, devemos ver cada experiência como um aprendizado e seguir adiante com mais sabedoria. Da mesma forma, a ansiedade pelo futuro nos rouba a paz. Planejar é importante, mas preocupar-se excessivamente com aquilo que ainda não aconteceu é um desperdício de energia. Como Epicteto nos lembra, a felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A incerteza sempre existirá, e quanto mais aceitamos isso, menos sofremos.
A prática da gratidão é uma das formas mais eficazes de nos ancorarmos no presente. Em vez de pensar no que falta, olhe para o que já tem. Você tem um corpo funcionando, um teto sobre sua cabeça, pessoas que se importam com você. Esses são pequenos tesouros que muitas vezes passam despercebidos. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo sobre como deveria ser um bom homem. Seja um." Em outras palavras, pare de esperar pelas condições ideais e comece a agir agora. Muitas pessoas buscam felicidade em eventos futuros, quando conseguirem um novo emprego, um relacionamento perfeito ou estabilidade financeira. Mas a verdade é que, quando esses momentos chegam, rapidamente buscamos outra meta, e a sensação de satisfação é efêmera. O segredo não é esperar que algo aconteça para ser feliz, mas encontrar alegria no processo, no caminho, no agora. Os estoicos praticavam um exercício chamado visualização negativa. Ele consiste em imaginar que tudo o que temos hoje pode desaparecer amanhã. Parece sombrio, mas na verdade nos ensina a valorizar o presente. Quando pensamos que um ente querido pode não estar conosco para sempre, aprendemos a apreciá-lo mais. Quando imaginamos que nossa saúde pode falhar, aprendemos a cuidar melhor de nós mesmos. Esse exercício nos torna mais conscientes da preciosidade de cada momento. Viver o presente não significa ignorar responsabilidades ou agir impulsivamente. Significa encontrar equilíbrio entre aprendizado do passado, planejamento do futuro e apreciação do agora. É uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática. Respirar profundamente, observar os detalhes ao seu redor, desacelerar e estar presente nas interações com os outros são pequenos passos que fazem toda a diferença. O tempo não para, e enquanto você espera o momento ideal para viver plenamente, a vida continua passando. Pare por um instante e reflita. Você está realmente presente no agora? Se não, comece hoje. Afinal, o agora é tudo o que temos. Quarto, o poder da indiferença. O que realmente importa. Sêneca nos ensina que grande parte do que nos preocupa é, na realidade, insignificante. Passamos muito tempo atormentados por questões que, no fim das contas, não alteram nossa essência ou nosso destino. O medo da crítica, a ansiedade pelo futuro, o arrependimento pelo passado, tudo isso são distrações que nos afastam do que realmente importa. Marco Aurélio escreveu: "É tolice se preocupar com o que está além do nosso controle, pois a única coisa que realmente possuímos é a nossa própria mente." Imagine viver um único dia sem se importar com as opiniões alheias. O peso que você carrega nos ombros diminuiria imediatamente. Mas, paradoxalmente, a maioria das pessoas vive suas vidas moldadas pelo medo de julgamento. Isso faz com que desperdicem anos tentando agradar os outros, tentando se encaixar em padrões e lutando para alcançar uma aceitação que, no final, pode nunca chegar. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está na capacidade de ignorar o que não está sob nosso controle. Isso não significa que devemos ser frios ou insensíveis, mas que devemos diferenciar o que tem impacto real do que é apenas ruído. Epicteto dizia: "Se um cavalo, ao correr, tentasse agradar ao espectador, em vez de se concentrar na corrida, jamais venceria." Essa metáfora nos lembra de que cada um tem sua própria trajetória, e se nos desviarmos para atender às expectativas dos outros, perderemos de vista nossos verdadeiros objetivos. O que aconteceria se, em vez de nos preocuparmos com a crítica, canalizássemos essa energia para aprimorar nossas virtudes? Em vez de temer o fracasso, enxergássemos cada erro como uma lição. Em vez de nos afligirmos com rejeições, aceitássemos que elas fazem parte da vida e não diminuem nosso valor. A realidade é que, na maioria das vezes, as pessoas não estão tão preocupadas conosco quanto imaginamos. Estamos constantemente presos em nossas próprias mentes, analisando e supervalorizando situações que, para os outros, são apenas momentos passageiros. Alguém pode dizer algo negativo sobre você hoje, mas amanhã já terá esquecido. O tempo que você passa se remoendo por isso é um desperdício. Como diz Marco Aurélio, logo você estará morto, e aqueles que te julgam também. Nada disso importará. Praticar a indiferença estoica é um exercício diário, exige consciência e disciplina. Quando alguém te desrespeitar, pergunte-se: isso realmente muda algo? Se um desconhecido te insulta na rua, sua essência foi alterada? Se alguém não aprova suas escolhas, isso realmente impacta sua jornada? A resposta, na maioria das vezes, será não. Você continua sendo quem é, independente da visão dos outros. E há um detalhe importante: a indiferença estoica não significa apatia. Pelo contrário, significa preservar sua energia para aquilo que realmente merece sua atenção. Se você quer crescer, evoluir e se tornar uma versão melhor de si mesmo, precisa aprender a dizer não ao que não tem importância. Um estoico não se abala com provocações fúteis.
mas age com sabedoria diante de desafios genuínos. Outro aspecto fundamental do estoicismo é a capacidade de compreender que cada pessoa está presa em sua própria realidade. Marco Aurélio escreveu: "Cada um de nós morre apenas sua própria morte, mas vive muitas vidas, as que imagina, as que teme e as que se permite." Isso significa que muito do sofrimento vem das histórias que contamos a nós mesmos. A crítica que recebemos pode não ser sobre nós, mas sobre a perspectiva limitada de quem a fez. O julgamento externo reflete mais o interior de quem julga do que a verdade sobre o julgado. Uma vida guiada pela filosofia estoica é uma vida de serenidade. Imagine a paz que sentiria ao aceitar que as palavras e ações dos outros são responsabilidade deles, não suas. Que diferença faria no seu dia se, ao invés de se irritar com a impaciência alheia, simplesmente observasse o comportamento dos outros com curiosidade e empatia? Afinal, como Sêneca nos ensina, somos frequentemente mais perturbados pela opinião que temos sobre as coisas do que pelas próprias coisas. A capacidade de ignorar o que não importa não é uma fuga da realidade, mas um método para viver com mais clareza. Em uma discussão, o estoico não se apressa em retrucar, mas se pergunta: isso merece minha energia? Diante de uma ofensa, ao invés de reagir, ele pensa: essa pessoa realmente tem poder sobre minha felicidade? O simples ato de parar e refletir antes de agir já muda completamente a forma como lidamos com os desafios do cotidiano. Um dos ensinamentos mais impactantes do estoicismo é o memento mori, a lembrança constante da mortalidade. Pode parecer sombrio, mas é a chave para viver de forma mais intensa e autêntica. Saber que nossa existência é finita nos força a abandonar trivialidades e nos concentrar no que realmente importa. Marco Aurélio dizia: "Não desperdice tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um." A indiferença estoica não é apenas um escudo contra distrações externas, mas uma bússola que aponta para uma vida mais plena e significativa. No final, a pergunta essencial é: você quer viver sua vida segundo suas próprias convicções, ou quer ser um prisioneiro das expectativas alheias? A decisão está em suas mãos. Como Epicteto nos lembra, se alguém te ofende, lembre-se de que é sua interpretação do fato que te machuca, não o fato em si. A escolha de como reagir sempre será sua. 5. A técnica da morte simulada. O impacto final. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu algo profundamente simples, mas poderoso. Você pode deixar esta vida a qualquer momento. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Esta afirmação parece carregada de um certo peso, algo que nos remete à ideia da morte como um conceito sombrio. Mas, na verdade, ela contém uma sabedoria libertadora. A morte, esse tema que muitos tentam evitar pensar, é, na verdade, o maior catalisador para que possamos viver com mais propósito e mais clareza. Quando refletimos sobre a nossa finitude, passamos a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. De repente, aquelas pequenas preocupações que nos consomem, aquelas coisas que parecem tão urgentes, começam a perder a força. A verdade é que a morte está sempre ali, à espreita, mas o tempo inteiro nós a ignoramos. Postergamos decisões importantes, deixamos de expressar sentimentos profundos, protelamos a busca por nossos objetivos, porque acreditamos que o amanhã está sempre ao nosso alcance. No entanto, ninguém sabe realmente quanto tempo tem, e é essa incerteza que, na prática, nos impede de viver de maneira plena. A filosofia estoica, em especial, possui uma abordagem fascinante sobre a morte. Os estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, nos ensinam a refletir sobre nossa mortalidade não com medo, mas como uma forma de nos libertarmos do medo e da procrastinação. Quando encaramos a morte de frente, ela não se torna um fardo, mas sim uma ferramenta poderosa para que possamos viver com mais intensidade, mais foco e, acima de tudo, mais autenticidade. Epicteto, por exemplo, afirma que não é a morte que devemos temer, mas nunca começarmos a viver. Como você se sente sobre isso? Quantos de nós realmente vivem? Quantos apenas existem passando por cada dia sem realmente se importar com a forma como estão usando o tempo? Isso acontece porque muitas vezes vivemos com a sensação de que sempre haverá um amanhã para mudar, para fazer as coisas que realmente importam. E por isso adiamos, procrastinamos, nos deixamos levar pela rotina e pelas distrações. Quando tomamos a morte como um lembrete diário de que o tempo é finito, cada ação que tomamos ganha um novo significado. Talvez você nunca tenha parado para pensar que o simples fato de sabermos que o tempo é limitado pode nos libertar. Isso nos dá o poder de decidir, de agir, de fazer o que realmente importa. Não estamos mais à mercê do tempo,
mas somos nós que começamos a controlá-lo com decisões mais focadas, mais certeiras, mais alinhadas com nossos valores mais profundos. E aqui entra um aspecto psicológico profundo. Quando refletimos sobre a nossa morte, o impacto disso é transformador. Não estamos apenas falando sobre medo da morte, mas sobre um despertar para a vida. A psicologia moderna já comprovou que refletir sobre a nossa mortalidade aumenta a nossa capacidade de tomar decisões mais acertadas. Quando nos lembramos de que a vida é curta, as pequenas preocupações começam a desaparecer. As ofensas diárias, os julgamentos alheios, as pequenas frustrações, tudo isso perde o valor. O que importa então? O que você gostaria de deixar como legado? Quais relações gostaria de cultivar mais? Quais atitudes tomaria agora se soubesse que não tem muito tempo? Essa prática de refletir sobre a morte não é uma sugestão mórbida, mas um convite a viver com mais presença e mais intensidade. A prática do memento mori, que significa lembre-se de que vai morrer, não é uma chamada para o desespero, mas uma convocação para despertar. Quando realmente tomamos essa filosofia para nossas vidas, começamos a enxergar cada dia como uma oportunidade única e irrecuperável. Se você soubesse que este é o último dia de sua vida, como você o viveria? O que faria de diferente? Essas perguntas, embora difíceis, têm o poder de nos liberar. No fundo, somos todos conscientes de que o tempo é finito, mas, por alguma razão, nos deixamos enganar pela ilusão de que sempre haverá tempo. O filósofo Sêneca nos ensina algo crucial. Não é que temos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Isso nos leva à reflexão de como estamos usando nosso tempo. Quantos momentos preciosos da nossa vida são perdidos em distrações que, no fim das contas, não acrescentam nada de significativo. A chave para uma vida mais plena está em acordar para esse fato e começar a viver com mais propósito. Ao refletirmos sobre a morte, nossa visão sobre as prioridades muda. O que antes parecia urgente agora se revela irrelevante. Aquilo com o que nos preocupávamos ontem já não faz mais sentido hoje. E ao mantermos essa consciência, nossa vida se torna mais focada, mais direcionada. Como disse Marco Aurélio, a morte é uma parte natural da vida. Não se trata de se preocupar com ela, mas de usá-la como uma ferramenta para viver melhor. Isso se torna cada vez mais claro quando paramos para pensar sobre as escolhas que estamos fazendo agora, no presente. Agora, pense sobre o impacto psicológico que isso tem em nossa vida cotidiana. Como você se sentiria se soubesse que tem pouco tempo? Qual seria a urgência em suas ações? Como você mudaria sua forma de se relacionar com as pessoas ao seu redor? Essas perguntas não são fáceis, mas elas são um reflexo direto de como estamos, muitas vezes, deixando de viver autenticamente. No fundo, todos nós desejamos ser mais autênticos, mais fiéis ao que somos, mas o medo de falhar, o medo de errar, o medo de arriscar nos impede. O que os estoicos nos ensinam é que, ao refletirmos sobre a morte, liberamos essas amarras e passamos a viver com mais coragem e mais sabedoria. Esse conceito de viver com a consciência da morte nos ajuda também a valorizar as nossas relações. Quantas vezes deixamos de dizer "eu te amo" ou "desculpa" por achar que sempre haverá tempo para isso? Se você soubesse que o amanhã não é garantido, não trataria as pessoas que ama de maneira diferente? Não investiria mais tempo com elas? A reflexão sobre a morte nos ensina a dar mais valor ao que realmente importa, e isso tem um impacto profundo na maneira como nos relacionamos, como tratamos os outros e como escolhemos passar nosso tempo. A morte nos ensina humildade, nos lembra de que, no final, nada material nos acompanhará. Não podemos levar riqueza, status ou fama, mas podemos deixar um legado de virtude. Como diz Sêneca, nada podemos levar conosco, mas podemos levar a nossa virtude. Quando refletimos sobre nossa finitude, nos libertamos da busca incessante por bens materiais e passamos a focar no que realmente tem valor. Nossa integridade, nossa moralidade, nossos valores. Ao praticarmos o memento mori, adquirimos um novo olhar sobre nossa vida. Cada dia se torna mais precioso, mais valioso. A morte que antes parecia algo a ser temido, passa a ser uma amiga que nos guia, nos mostrando o que realmente importa. A cada lembrança de nossa mortalidade, mais profundamente nos conectamos com o presente, mais conscientes nos tornamos do tempo que temos. Não vivemos mais como se fôssemos imortais, mas com a clareza de que a vida é um presente raro e que cabe a nós usá-la da melhor maneira possível. Portanto, ao aceitarmos que a morte é um fim inevitável, passamos a viver com mais urgência, com mais propósito e com mais autenticidade. Não é a morte em si que nos define, mas a maneira como escolhemos viver enquanto ainda temos a chance. Quando deixamos a morte nos guiar, ela se torna uma poderosa aliada para viver com mais sabedoria e mais profundidade. Depois de tudo que você ouviu até aqui,
Está nas suas mãos decidir. Você pode continuar vivendo como antes, ou pode aplicar essas ideias e mudar completamente. A transformação não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo te leva a um novo destino. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você sentiu que aprendeu algo valioso, então se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conhecimento poderoso para a sua vida. E compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, controle sua mente e você controlará sua vida. Juntos somos a mudança.